Um dos maiores erros de estudante de pós-graduação é acreditar que não há necessidade de delimitar o tema, o título, na hora de planejar a escrita de cada etapa da pesquisa. E aí você deve estar se perguntando, mas não é melhor escrever e depois dar um título? Você até pode fazer isso. A questão são as consequências de se fazer isso. Primeiro, o título delimitado, ele direciona de que forma você vai cumprir ele ao longo do texto. Direciona o tipo de leitura que vai ser realizada, que precisa ser realizada, a perspectiva epistemológica do estudo, muitas vezes até o enquadramento semântico, visando o destino do texto, para onde a pesquisa, o texto, ele se destina. Para um programa de pós-graduação X, que tem uma linha de pesquisa Y, uma sublinha, entendeu? Então é necessário haver esse delineamento prévio, porque o título bem delimitado, ele direciona o seu ponto de partida, que é a problematização do estudo. O título, ele precisa ser cumprido ao longo do texto. E aí é importante você saber como definir um título que demonstre cientificidade do estudo. E aí eu falo da especificidade, da delimitação. Existem títulos que são amplos e muitas vezes dão uma prévia para o leitor, para a comissão avaliadora, de que não se cumpre no texto. E um texto definido, você precisa ter como ponto de partida, muitas vezes, uma palavra-chave e delimitá-la, ou seja, desdobrá-la. Por exemplo, educação inclusiva. Você precisa delimitar. O que de educação inclusiva eu vou ter foco no estudo? A prática docente, a implementação de políticas dessa educação inclusiva, você pensar sobre isso. Então, a definição de um título é preciso partir de uma palavra-chave e ela ser delimitada ao longo do restante do título. Por exemplo, educação inclusiva, 2 pontos, uma análise descritiva da prática docente na escola municipal X. Então aqui eu apresento o fenômeno, que é um dos elementos do título, que é a educação inclusiva, e o que será realizado desse tema, desse fenômeno, ou seja, será realizada uma análise descritiva, ou seja, um estudo descritivo dessa educação inclusiva, e não é em qualquer aspecto, mas sim na prática docente. Então, dessa forma, você delimita e direciona cada elemento sequente do seu texto. A questão norteadora, que é o problema, ou seja, desse título, qual problema você vai estabelecer, qual a questão norteadora você vai apresentar e buscar responder ao longo do texto. Então, é por isso que é importante delimitar o título para que direcione cada fase da pesquisa. Isso não quer dizer que ele vai ser assim até o final. Pode haver ajustes, porque a pesquisa, a escrita da pesquisa, ela é uma construção dinâmica. Pode haver mudanças, não há problema. Mas essas mudanças precisam haver a partir do delinear do estudo, das leituras, do próprio processo de escrita. Então, a maneira de definir o título corresponde muitas vezes todos os elementos que precisam ser adotados, direcionados. Você, a partir do título, você direciona, por exemplo, o que você precisa ler, qual o objetivo de cada leitura para construir cada tópico, cada capítulo. E muitas vezes é importante eu trazer para você também alguns problemas de título que, se você souber, você já evita. Existem pessoas que antecipam resultado da pesquisa no título. Isso não é adequado porque o leitor ele precisa delinear toda a abordagem a partir da lente teórica com que ele lê, porque o seu texto ele não é lido apenas por pessoas da sua área, ou muitas vezes que concorda com a perspectiva que você afirma lá. Dentro do campo científico, na validade científica, você precisa ter uma flexibilidade, ou seja, não há radicalidade absoluta naquilo que se afirma. Então, se você antecipa, por exemplo, que
na educação inclusiva, contribuições da gestão X, e você afirma algo que é positivo daquela gestão X, ou muitas vezes a importância de tal coisa na perspectiva X. Então você já antecipa uma defesa, e a defesa se faz no texto e não no título. Então o título ele precisa dar para o leitor uma prévia do tipo de estudo, do fenômeno, onde será realizado. E um outro problema de título é a amplitude. Muitas vezes não dá para o leitor sobre o que vai ser abordado o estudo. Muitas vezes tem gente que coloca assim, a educação brasileira. É muito amplo, como se dar conta num texto científico da educação brasileira? Então, o texto, quando tem um título muito amplo, o texto não fica direcionado. Consequentemente, as leituras ficam dispersas e não atendem à perspectiva do destino do texto e causa problema. Então, se você quer saber mais de como definir um título, como direcionar toda a sua pesquisa, toda quarta-feira, às 20 horas, eu estou no YouTube com aulas, trazendo todas as orientações para você da sua escrita acadêmica. Te aguardo lá.